Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje está especial. Eu estou aqui com a Thaís, ela que mora em Quebec City, que é a capital do Quebec, e ela conseguiu imigrar junto com o marido dela com o Work Permit. Então eles não fizeram aquele trajeto tradicional de vir com o college. Então hoje, gentilmente, a Thaís vai contar um pouquinho da história dela para nós. Thaís, como que foi essa sua chegada aqui para o Canadá? Conta um pouquinho para nós dessa sua história. Sim. Então, bom, eu me chamo Thaís, eu tenho também um canal no YouTube chamado Tatá no Canadá e no Instagram é Thaís no Quebec. Que inclusive os links estarão aqui na descrição desse vídeo. Eu cheguei mais ou menos em 2018, se não me falha a memória, então já vai fazer quase 4 anos. Eu e meu marido, nós viemos de receber a nossa residência permanente, a tão sonhada residência permanente. E nós viemos através do Quebec Untet, no caso, o meu marido. Ele veio com um work permit fechado e eu com um aberto. Então, mais ou menos isso. E lá no meu canal também eu explico bastante como fazer as entrevistas, como que foi todo esse processo, porque é algo aí que aqui para Quebec está bem... a gente conhece várias pessoas que realmente estão vindo por esse programa. Então, sim, gente, é possível vir do Brasil para cá com emprego e ter direito a quase que as mesmas coisas que um canadense. Pois é, porque muita gente, pelo menos de Ontário, que é a província que eu moro, muita gente fica em busca da tal da job offer, né? É muito falado sobre a tal da job offer, contudo, aqui no Quebec isso é uma prática comum, pelo que eu tenho percebido, né? Porque agora nós estamos fazendo essa viagem exploratória pelo Canadá e eu estou neste momento em Quebec. E foi assim que eu conheci a história da Thaís e de outros inúmeros brasileiros que estão aqui, que também conseguiram esse mesmo processo que a Thaís, que é você vir com uma job offer, vamos assim por dizer, né? Sim. Uma oferta de trabalho, um emprego garantido aqui no Canadá, e então o seu cônjuge que conseguiu o work permit fechado com a empresa e você que veio com o work permit aberto para trabalhar em qualquer empresa quebecois, né? Isso, exatamente. E no caso, se por acaso nós tivéssemos filhos, eles também teriam direito a vir, teriam o visto ali de estudo, se eu não me engano, aí vai depender da idade, também tem um esquema do visto de turista, mas de qualquer forma, essa criança ou esse adolescente vai ter direito a estudar aqui como um canadense, e depois também de 18 meses, os pais também têm direito à ajuda financeira, tanto do federal como do provincial. Isso daí é bem específico, mas só realmente para dizer para vocês qual é a diferença, né, para quem vem com esse tipo de visto, perante alguém que vem como visto de estudos. Inclusive a parte da saúde pública, que aqui em Quebec é saúde pública também, nós também temos direito, então também diferente de alguém que vem com visto de estudante. Pois é, no meu caso, eu vim com visto de estudante e eu, lá em Ontário, eu não tinha direito à saúde pública da província de Ontário. Então essa foi uma questão que para nós foi um grande problema durante o nosso período, até nós conseguirmos finalmente aplicar para o PGWP, que é o Post Graduation Work Permit, que é aquele visto de trabalho depois que você estuda como um estudante internacional aqui no Canadá. Contudo, aqui no Quebec eu tenho percebido que é tudo completamente diferente, né? Então, sim, conta um pouquinho pra nós como que foi esse processo do seu marido, que muita gente que está nos assistindo, eles querem saber como que faz aí pra conseguir esse emprego, né? Foi fácil, foi difícil, onde foi, como que foram as entrevistas? Conta um pouquinho pra nós. Sim. Bom, primeiro de tudo, eu acho que não é fácil em nenhum momento, independente do seu plano Canadá, nunca vai ser fácil. Vai ter alguns métodos ou algumas formas que vão ser mais tranquilas, né? Mas nunca vai ser totalmente fácil. Então, no caso, o meu marido ele participou de um programa chamado Quebec Untet, que a tradução é Quebec na cabeça. Vocês podem até mesmo procurar em português, porque tem um site em português explicando o que é isso, o que é essa empresa, quem que ela é, como que é o processo seletivo. Mas, obviamente, quando você vai na parte ali de se candidatar nas vagas, vai ser tudo em francês. Quebec fala francês. É a primeira língua da província. Aliás, a língua oficial da província é o francês. Isso, exatamente.
que já é um pouquinho diferente ali de Montreal, que ela é conhecida por ser uma cidade bilíngue. Esse programa especificamente, ele foca só Quebec. Eu sei que depois, no ano passado... Isso, é só Quebec City, né? Isso, a cidade City. do Quebec. Isso, porque quando nós falamos Quebec, as pessoas às vezes confundem muito com a província de Quebec. Então, é Quebec City, que é para esse programa específico. Eu sei que também tem um programa que estão fazendo para Montreal, mas aí é um outro nome. E aí para Montreal, a parte legal é que o foco pode ser também só o inglês ou ambas as línguas. Então aí tem essa parte também que é boa. Então para Quebec, meu marido se candidatou por essa empresa, né? Não é exatamente uma empresa, ela é um órgão do governo do Quebec Internacional. Então, o Quebec Entente, ele é uma organização que trabalha em parceria com o governo, não é isso? Isso, exatamente. Então, essas empresas, elas entram em contato com esse órgão do governo, avisando, olha, estou atrás de pessoas com tal perfil. Infelizmente, não encontro elas aqui no Quebec, no Canadá até mesmo, porque eles postulam essas vagas aí para o restante do Canadá. Então, eles vão, em conjunto com o Quebec Entente, organizar missões de recrutamento. São missões... Olha só que importante, missões de recrutamento de profissionais qualificados para trabalharem aqui na província do Quebec, não é isso? Isso, exatamente. E essas missões de recrutamento, até então, eles faziam apenas uma por ano, mas eles gostaram tanto dos perfis das pessoas e realmente da integração que nós tivemos, né, não só os brasileiros, e eles começaram a fazer mais de uma missão de recrutamento durante o ano. Então, tem a missão de recrutamento específica para o Brasil, específica para o México, específica para a Tunísia e uma global. Então, nós estamos falando aí pelo menos de 4 missões de recrutamento. E eu sei que do Brasil, eles já estão fazendo 2 por ano. Olha só que importante, gente. Então, você que está aí procurando essa tal de job offers, a oferta de emprego para trabalhar aqui no Canadá, saiba que há uma oportunidade de você conseguir emprego aqui no Quebec. Mas e aí, como é que funciona? Como é que eu entro em contato com essa empresa? Como é que eu participo dessas missões de recrutamento? Como que isso funciona? Sim, então tudo isso é através do site do Quebec Entente ou Quebec na Cabeça. Vocês podem sim procurar isso em português. Porém, a partir do momento que vocês vão na parte das vagas, tudo ali vai estar em francês. Então, vocês vão fazer realmente um currículo com o modelo deles, que já é um pouquinho um currículo no modelo quebecois ou canadense, só que vai ficar lá no site. Então, vocês vão fazer essa parte e depois é você que vai fazer a postulação das vagas. Então, tem uma outra etapa que até vai abrir aí proximamente as vagas. Então, você que vai entrar e vai ler a descrição de cada vaga e você que vai postular para aquela vaga. Então, eu que vou ter que ir atrás das empresas procurando as vagas disponíveis para aplicar para essa vaga. Isso, exatamente. E aí o que eles pedem? Para que você realmente leia toda a descrição do que a empresa está pedindo. Então, normalmente as empresas vão colocar ali no mínimo 3 informações. Qual que é o tipo da vaga? Qual que é o tempo mínimo de experiência? Então, se você tiver um exemplo... 2 anos apenas, e ela estiver pedindo 5 anos, eu diria não se candidate. Por quê? Não quer dizer que você vai estar ali queimando, né, a sua chance, mas infelizmente a probabilidade dessa empresa ela pegar o seu currículo vai ser mínima. Porque você não leu os requisitos mínimos da vaga, você não cumpriu uma das etapas do recrutamento. Isso, exatamente. Então, praticamente, eu acho que até mesmo o próprio site já te descarta ali, essa vaga nem chega aí pro RH dessa empresa. E às vezes também vai estar ali o nível do francês, mas, gente, uma coisa, mesmo se eles colocarem lá nível intermediário, enfim... Não se autoavaliem, deixe que a empresa te avalie, porque eu conheço vários casos que o nível de francês realmente não estava no exigido da empresa e teve empresa que aceitou, porque ela sabe aí que durante todo o processo, que demora em torno de 6 meses a dependendo 1 ano, depende aí do período agora da pandemia, ela sabe que durante todo esse período você vai estar estudando e, consequentemente, chegando aqui, você vai continuar estudando francês, a empresa às vezes pode te oferecer curso, né, com professores. Até uma coisa que eu aprendi com a Thaís e com o marido dela é que as empresas eles estão realmente procurando profissionais qualificados.
independente, muitas vezes, do nível de francês da pessoa. Eles dão a oportunidade desse candidato aprender a língua. Por quê? Porque essa habilidade que ele tem em determinada área, né, é muito mais importante para a empresa do que o nível de francês dele inicialmente. Depois, a empresa até pode auxiliar esse candidato a melhorar o nível de francês, né? Francês, sim, exatamente. Inclusive, dependendo da empresa, eles vão contratar professores. Então, você vai receber um curso de graça e ainda vai estar recebendo aquelas horas ali. Sem contar também, que também foi o que a Lúcia postou no Instagram dela, para quem não viu, vai lá ver, que o governo, ele paga para você estudar francês. Então, mesmo quem vem com visto de trabalho fechado ou trabalho aberto, tem direito ao curso, né, que a gente chama de francização do governo. Então, aí, realmente é para você aprender a língua. E como é que funciona? Qualquer pessoa... inclusive é para residentes temporários também, independente se vem com visto de trabalho ou com visto de estudo, né? Sim, exatamente. E você tá fazendo também, né? Faço, já tem acho que uns 2 anos, até um pouco mais. Porém, quando eu cheguei, ainda não tinha essa parte, o governo, ele ajudava financeiramente, então no máximo ele ajudava com o curso, ou eu teria ali que pagar 20, 30 dólares para realmente ajudar na parte dos papéis. Tem aí 1 ano e meio, mais ou menos, que o governo fez essa mudança, colocando, né, esse dinheiro que ele paga para a pessoa, podendo ser até em 700, 800 dólares mensal. Então, hoje, você ganha dinheiro do governo do Quebec para estudar francês, além de estudar de graça. Sim, exatamente. 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 E além disso, um plus aí, a minha empresa também paga um curso para mim à parte, com uma professora particular de francês. Então, claro aí que acaba sendo bastante horas, mas é uma opção minha. Eu estudo aí por volta de 4 a 5 horas a mais por semana. Então, dos dois lados eu estou ganhando dinheiro, além do conhecimento. E você chegou aqui no Quebec com 0 de francês, não é? Sim, exatamente. Como que foi isso pra você? O primeiro momento foi desesperador. Essa é a verdade, até mesmo porque eu não falo inglês, então foi bem complicado inicialmente, mas também é possível encontrar empregos aqui que você não precisa falar inglês ou francês. Claro que vão ser empregos que a gente fala aí no Brasil, né, de mão de subemprego, mas aqui não tem isso, tá, gente? Não tem isso. Esse termo subemprego não é utilizado por eles aqui. É como se fosse um entry-level job, é um emprego de entrada. E quais seriam esses empregos aqui no Quebec? Esses empregos de entrada que não precisaria falar nem inglês e nem o francês? Sim, isso daí vai depender bastante, mas no geral, garderie, que são creches, então seria realmente para você ficar ali cuidando das crianças. Limpeza, que foi o meu primeiro emprego, inclusive, foi trabalhar com limpeza em uma loja de construção. Tem também a parte de flores, isso aí foi algo que eu fiz recentemente e eu fiz junto com amigas que não falam francês. Então, realmente é trabalhar com flores ali, cortando. Então, todo tipo de trabalho que... Manual, que você não precisa ter a comunicação com o cliente, então se enquadrariam nisso, né? Isso, exatamente. Até mesmo porque, por falta da mão de obra, porque aqui tem falta de mão de obra tanto a qualificada como essa não qualificada, eles chegam a fazer mímica ou até mesmo, dependendo do caso, aí podem até mesmo contratar um intérprete ou contratar outra pessoa que fale a mesma língua que a sua, mas que tenha ali um nível de inglês ou de francês para que possa ali ter uma comunicação. Mas de qualquer forma, essa pessoa que vai estar fazendo como intérprete, né, da conversa. Mas ter empregos que muitas vezes podem não exigir que você fale inglês ou francês não significa que a sua vida vai ser mais tranquila aqui no Canadá. A questão é o seguinte, como eu falei pra vocês, eu estou fazendo essa viagem exploratória pelo Canadá, eu cheguei aqui em Quebec sem falar francês e eu fui amparada pela Thaís e o Matheus, que é o marido dela, durante essa minha estadia aqui em Quebec City. Eu posso dizer assim, com propriedade, viu, Thaís, que não falar francês aqui em Quebec City pode ser uma barreira em muitos sentidos, isso que eu nem estou procurando emprego. Eu vim aqui apenas para ficar um período aqui, para conhecer a cidade, mas eu percebo que, por exemplo, em supermercado, farmácia, nesses comércios, muitas pessoas não falam inglês. Essa minha percepção está correta? O que você acha disso? Sim, está totalmente correta. Eu tive realmente essa dificuldade inicialmente pelo fato de não saber falar nenhuma das línguas, nem inglês nem francês.
E foi extremamente difícil, tem também essa parte aí que pode chegar até mesmo uma certa depressão, dependendo aí do perfil da pessoa. Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, então a partir do momento que eu não pude fazer a comunicação com ninguém, isso me deu realmente essa parte desse estresse. E foi o momento que eu decidi, vou começar a realmente estudar e vou começar a trabalhar com qualquer emprego. Então, obviamente que com o emprego no dia a dia, eu tinha contato com canadenses e boa parte deles tem muita paciência. Então, eles realmente sentavam, explicavam, faziam a mímica, eu fazia a mímica, a gente tentava falar ali um português com um espanhol, porque em alguns dos quebecois, eles sabem um pouco de espanhol, né? Eles gostam bastante de ir para Cancún, viajar, então eles arriscam uma comunicação. E foi isso que me fez impulsionar realmente para aprender a língua, porque eu falei, gente, se eu estou morando aqui, eu é que preciso aprender a língua e ele, né, um quebecois, um canadense, está tentando me ajudar de alguma forma, nem que seja de mímica, tentando falar um português, às vezes pelo Google Tradutor. Então foi o que realmente me impulsionou a aprender a língua. Tá, mas em algum momento desse seu aprendizado, dessa tua estada aqui no Canadá, sem falar nenhum dos idiomas, nem o inglês e nem o francês, você pensou em voltar para o Brasil? Sim. Sim, em muitos momentos, momentos iniciais aí dos 3, 4 meses, que era extremamente complicado, porque meu marido estava trabalhando, ele estava na vida linda e bela, né, que eu brincava, porque ele estava ali trabalhando, falando francês de alguma forma, mas estava ali falando francês, e eu só ficava em casa, porque eu comecei realmente a criar ali um pouquinho uma crise de pânico, algo do tipo, porque eu não queria sair, porque eu tinha medo de alguém falar comigo, eu não entender, eu não iria entender, obviamente. Só para tentar contextualizar um pouquinho disso que a Thaís está explicando, é que realmente você se torna você é um analfabeto. Você é um analfabeto. Você está tentando se comunicar com as pessoas não te entendem, você não entende as pessoas, você não consegue resolver problemas, você não consegue ir adiante. Muitas vezes você precisa se submeter a empregos de entrada, empregos. Você sabe que você é uma profissional absurdamente capacitada, Sim. Mas que, devido à barreira da língua, você não consegue um emprego na sua área. Então, isso que a Thaís está falando é muito importante. O número de pessoas que desistem do Canadá por causa da língua, por causa dessa barreira da língua, é muito grande. Por quê? Isso acaba atrapalhando muitas outras questões da vida dessa pessoa, porque ela não consegue se encaixar no mercado de trabalho, enfim, vem todos os outros pormenores aí dessa questão que a pessoa muitas vezes pensa em voltar para o Brasil e em muitos casos ela volta. É o que acontece, não é? Sim, é o que acontece, e hoje, depois de 4 anos que eu estou extremamente bem estabilizada na minha área, consigo me comunicar bem no francês. Tem dia, né, que nem tudo vai bem. Mas ela tá falando um francês, minha gente. Tanto é que foi a Thaís que me salvou aqui em muitos momentos aqui no Canadá com o francês. Então, olha só, depois de 4 anos morando aqui, ela já tá trabalhando na área, já tá com nível intermediário aí de francês, consegue se virar muito bem, né? Então, olha só, vale a pena, não é? Sim, sim. E ao mesmo tempo, durante esses 4 anos, hoje eu tenho a minha casa, eu tenho praticamente 2 carros, eu consigo fazer viagens internacionais. Não foi fácil, o primeiro ano realmente é extremamente difícil, principalmente para quem vem acompanhando, né, o marido ou a esposa que seja aí na área de college ou com emprego. Caso essa pessoa não fale, né, a língua, realmente dificulta bastante o início. E hoje, com 4 anos, tendo meu PR, tendo o meu emprego extremamente bem estabilizado, vale totalmente a pena, valeu totalmente a pena. E às vezes eu me pego realmente me lembrando, né, da Thaís ali dos 3, 4 primeiros meses do Plano Canadá, bom, estando aqui no Canadá, desse pensamento realmente de voltar. Então, eu até brinco com os meus seguidores lá no Instagram, que antes mesmo de migrar, você tem que colocar na ponta do lápis quais são os seus objetivos e por que você está imigrando. Porque sempre que bate esse dia de dificuldade, você vai lá olhar seu caderninho, suas razões do porquê você está aqui. Exatamente. E uma dúvida aqui que agora me surgiu do momento que você chegou aqui no Canadá, demorou quanto tempo até você conseguir se encaixar na sua área?
Tá, pra eu me encaixar até na minha área exatamente, demorou aí acho que uns 8 a 9 meses. Mas porque realmente eu coloquei como objetivo, depois do meu 3º mês, eu falei, ou eu aprendo essa língua, ou eu aprendo essa língua. Então eu estudava de sábado a sábado, francês em locais diferentes. Então durante o dia eu trabalhava também com 3 brasileiras e uma quebecois. Então, de início, eu só queria trabalhar fazendo limpeza na seção ou nos locais que estavam as brasileiras, porque eu poderia falar o quê? Português. Quando eu falei, não, eu vou aprender essa língua, eu troquei totalmente. Falei, olha, só me coloquem agora com as quebecois. E eu chegava nela, eu fiquei treinando na semana toda, olha, quero aprender francês, não sei muito. Então, eu ficava treinando essa frase para tentar falar para ela. E era uma senhora extremamente caridosa, então ela falou, ok, vou te ensinar. Então, era lá varrendo e ela falava, isso aqui é uma poubelle, isso aqui é um balé, e por aí vai. Então, ela falava os termos em francês e ao mesmo tempo eu comecei a fazer o curso de francês de sábado a sábado. Então, quando eu tinha alguma dúvida, eu não entendia ou algo do tipo, eu falava com ela. Então foi quem realmente me impulsionou aí pra, depois de mais ou menos 6 meses nesse período, eu falei, ok, vou me arriscar na minha área, mas eu ainda achava que eu não era capaz. Porque minha área é gestão de projetos, realmente é uma área que exige um nível de francês bem mais alto. E aí eu fui num evento da empresa do meu marido, que o foco era as mulheres, né, no caso os cônjuges, então também tinha homem no meio, que era para falar um pouco o que a empresa poderia nos ajudar na integração, porque isso é uma coisa que vocês vão perceber bastante, porque a empresa ela não está vendo só a pessoa, ela sabe que ela está imigrando uma família. Então, pelo menos essa empresa do Matheus, ela tinha esse cuidado de ajudar, caso você tivesse filho, em qual local colocar esse filho, em quais são os melhores locais para morar inicialmente. Então, eles realmente faziam ali essa base de apoio. E eu fui junto. Eu falei, eu vou, porque eu já estava ali começando com o meu canal do YouTube e Instagram, e eu falei, eu vou representar todo mundo. As mulheres que estão lá não falam francês, vou fazer a tradução, porque eu entendo. Eu entendo o que elas estão passando. Então, eu aproveitei e levei meu currículo, como quem não quer nada, só para pedir realmente para a moça do RH, para que ela fizesse a avaliação, para me dizer se o meu currículo estava no modelo canadense ou não. Ou seja, você saiu da sua zona de conforto para então tentar algo melhor. Sim. E na hora que ela bateu no meu currículo, ela começou a conversar comigo. Obviamente eu falava tudo errado. Mas faz parte. Sim, faz parte. Ela virou para mim e falou assim, olha, tem uma vaga que parece bastante com o seu perfil, mas o cliente exige nível de francês avançado. Se eu realmente é um nível básico aí, indo pro intermediário, talvez, não. Mas o não nós já temos. E eu fiquei, não, mas eu não estou preparada, eu não posso fazer. E ela, não, você vai, você acabou de fazer uma entrevista comigo, você me explicou o que você fazia, o que você faz, por aí vai. Então lá vou eu, fiz a entrevista de novo interna da mesma empresa, não passei, mas essa moça do RH, ela falou, olha, o não já temos, vamos deixar então o cliente avaliar. Cheguei então na entrevista com o cliente. Eu fiquei praticamente muda, mas o cliente olhava ali meu currículo e falava, nossa, ela tem 5 anos, 6 anos de experiência nisso aqui, ela tem conhecimento nessa tecnologia que nós estamos há pelo menos 8 meses atrás de alguém que tem essa mesma vaga. Olha só que importante. Sim, então a moça que fez a entrevista, ela falou, vou contratar, né, vou te contratar, vou te dar essa chance aí por pelo menos 2 meses, entendo que seu nível de francês não é o que eu pedi, mas vou deixar uma brasileira perto de você, porque ela já era canadense, ela já morava aqui há 10 anos. Então, essa pessoa vai te auxiliar caso você não consiga falar ou não consiga entender. Então, eu tive uma intérprete ali por algumas semanas. Ela realmente me ajudou bastante. Mas, a partir do momento que eu tive um emprego, um início ali na minha área, me impulsionou muito mais para estudar francês. Aí eu falei... Você viu que poderia crescer e muito no país se você falasse o idioma. Sim, exatamente. E ali eu trabalhei lá por volta de 1 ano. E eu saí dessa empresa, né, buscando uma outra empresa, ganhando o dobro do meu salário. Olha só. Porque a primeira empresa, quando ela me contratou, eles foram totalmente abertos, falando, olha, estamos pagando você bem abaixo do mercado,
porque o seu nível de francês não está bom. E posteriormente, depois podemos conversar. E também essa empresa contratou uma professora de francês para me dar aula 2 vezes por semana. Então, eu tinha aquilo ali, o meu curso de francês, eu já tinha o curso de francês do governo, eu tinha a moça que me ajudava durante o almoço, né, a brasileira que me ajudava também. Então, realmente era francês, francês, francês. Bora aprender! Ou seja, qual que é a lição que nós estamos tendo aqui agora? Por mais que a Thaís tenha, ela chegou aqui no Canadá com 0 de francês, foi o francês que abriu portas aí para ela na empresa dela, para ela conseguir crescer nessa carreira. Ou seja, o francês ele é sim importante. Você pode talvez conseguir vir aqui para o Canadá como cônjuge, né, sem falar o francês, mas você vai precisar dele em algum momento da sua vida aqui no Canadá. Já o seu marido, qual que era o nível de francês dele quando ele conseguiu essa entrevista de emprego no Quebec Untet para conseguir aí esse work permit fechado para vocês chegarem aqui no Canadá? Sim, então no caso o Matheus ele participou por 2 anos seguidos. No primeiro ano, infelizmente, ele não passou. Não só talvez aí pelo nível de francês, mas também porque naquela época as empresas ainda não conheciam o processo de imigração e acabou exigindo da gente um documento que realmente nós não teríamos, porque era praticamente só quando tem a residência permanente. Já no segundo ano, então ele passou aí mais ou menos uns 8 meses também estudando, se candidatou novamente, fez as entrevistas, então ali ele estava no nível mais ou menos intermediário, mas quando eu digo intermediário, não é aquele nível que, do jeito que nós estamos falando aqui português e tá todo mundo entendendo, você tá entendendo, nós estamos nos entendendo. Não, é um nível realmente onde a pessoa pergunta pra você e você entende pelo menos o contexto e saiba responder de forma correta aquele contexto. Por mais que tenham alguns erros de gramática e tudo, mas que você consiga transmitir a mensagem que precisa ser transmitida. Isso, exatamente. Então, mesmo errando ali, a empresa sabe que no dia a dia e aqui ele vai acabar aprendendo muito mais. Então, por isso que eu falei lá no início do vídeo, não se autoavaliem, deixem que a empresa te avalie, porque é ela que vai realmente te dizer se sim ou se não. Então, na segunda entrevista, ele conseguiu. Sim. Ele conseguiu. Demorou quanto tempo para vocês chegarem aqui no Canadá? A partir do momento que eles validaram, então, agora nós queremos vocês aqui no Canadá. Demorou em torno de 6 a 7 meses todo o processo, porque tem que fazer exames médicos, antes mesmo de fazer a parte dos exames médicos, a empresa aqui do Canadá, ela precisa startar o processo no Canadá, então tem o CAC e o MT, são 2 documentos que é a empresa que paga, não é você, porque é em torno de $1.000 a $2.000. Então, depois de 3 a 4 meses, você vai receber esse documento e é com esse documento que você vai conseguir fazer o pedido do seu visto no site do governo. E aí, todos os trâmites deu aí em torno de 6 a 7 meses até a chegada em solo canadense. Então, e foi assim que o Matheus e a Thaís, foi através das missões de recrutamento que hoje eles estão aqui, morando no Canadá, já tem aí casa própria, tem carro próprio, os dois estão trabalhando na área deles, o francês ele só cresce a cada dia que passa. E vai ter missão de recrutamento no final desse mês, não é mesmo? Sim, exatamente. As missões vão começar em agosto, que é exatamente a missão que o Matheus participou e passou. Então, se candidatem. Eu vou, inclusive, no meu canal, eu tenho vários vídeos explicando como são as entrevistas, como se comportar, porque as entrevistas são de forma diferente. E o Matheus tem vários vídeos também no meu canal explicando como que foi o processo seletivo dele. Então vão lá, inclusive tem um vídeo em francês, bora praticar o francês com uma recrutadora. Exato, então se você quer participar dessa missão de recrutamento, nós iremos deixar aqui na descrição deste vídeo o link do canal da Thaís, bem como o site oficial do Quebec Untet, que é esse que ela tá falando, essa organização que ela tá contando para nós, e não deixe de assistir todos os vídeos da Thaís. Olha, eu vi lá no seu canal que tem vídeo sobre a entrevista, tem vídeo do seu primeiro emprego, né? Sem falar francês. Gente, tem muito vídeo no canal da Thaís que pode te ajudar. Se você pensa em imigrar pro Canadá, pra província do Quebec, assista os vídeos que estão no canal da Thaís e não perca essa chance de participar dessa missão de recrutamento. E eu gostaria de agradecer você que assistiu este vídeo até o final. Não se esqueça de deixar o
o seu like aqui para nós, isso é muito importante para o nosso canal. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tem um sininho também aqui do lado, que se você clicar, você vai ativar as notificações e sempre será lembrado quando nós postarmos outros vídeos, e também de seguir aí o canal da Thaís. E eu gostaria de te agradecer, Thaís, não apenas por você me receber aqui na sua casa, mas também por todo o conhecimento que você tem aí me transmitido nesses últimos dias. Ai, Lúcia, muito obrigada a vocês aí que estão assistindo. Então, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre Quebec, meu canal do YouTube é Tatá no Canadá e no Instagram é Thaís no Quebec. E Lúcia, foi mais do que um prazer, vou sentir saudade. Agora estou indo para uma outra cidade aqui do Quebec também, que é Montreal, mas eu voltarei em breve. Com certeza. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!